nessa noite, nós vamos estar ministrando sob o título Superando a Amargura. E eu queria fazer então menção de algo que aconteceu no ano de 2017, em São Paulo, na cidade de Rio Preto, e que 2 anos depois, em 11 de junho de 2019, quando houve o julgamento de uma das pessoas envolvidas, o promotor de justiça, ele fez a seguinte declaração acerca da atrocidade cometida naquela cidade. Ele disse: esse delito causou repugnância na comunidade pela circunstância que foi cometido. Uma jovem missionária, em busca de amor ao próximo, recebeu como resposta um ato de tamanha crueldade. Isso foi estampado nos jornais em 2019. Porém, essa atrocidade aconteceu 2 anos antes, em 2017, quando um homem de nome Francisco, de 63 anos, depois de cumprir penas por crimes sexuais cometidos em outras cidades, ele se mudou para Rio Preto, interior de São Paulo, e passou a frequentar uma igreja evangélica. Naquela ocasião, a missionária Simone, de 31 anos, casada, mãe de uma filha, se dispôs a visitar o Francisco para alfabetizá-lo por meio da Bíblia. Passados aproximadamente 6 meses, Francisco declarou-se àquela irmã, estando por ela apaixonado. Ela, de imediato, rejeitou aquilo. E o que aconteceu foi que aquele homem, ele simplesmente tirou a vida daquela jovem missionária. Depois de estuprá-la, ele a matou com pancadas na cabeça, com uma marreta. Isso aconteceu em 2017. Naquele período, aquela família que perdeu aquela jovem senhora, aquele marido que perdeu sua esposa, aquela filha que perdeu a sua mãe, ficou consternada, abalada, amargurada com tudo aquilo que aconteceu. A dor encheu o coração daquela família, daquela igreja, daquela comunidade. E a grande pergunta é: será que é possível superar a amargura? Sempre, queridos, que acontece alguma tragédia, 2 perguntas se apresentam diante de nós. Primeiro, por que isso aconteceu? Vocês devem ter acompanhado agora esses eventos que vieram a atingir o Rio Grande do Sul, com dezenas de vítimas. Ou também no caso da Líbia, aonde 2 barragens se romperam depois de muitas chuvas e milhares de pessoas pereceram. Ou, por que não falar da guerra entre Ucrânia e Rússia, aonde diariamente vidas são ceifadas. Em todo o mundo, tragédias, mortes acontecem. E alguém poderia fazer essa pergunta: por que isso está acontecendo? Ou outros poderiam perguntar: onde está Deus em tudo isso? A maioria de nós, instintivamente, sabe que nunca terá uma resposta final acerca do porquê. Nunca sabemos totalmente, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. A resposta a essa pergunta permanece no coração e na mente de Deus. Se há alguém que pode responder, essa pessoa é Deus. Mas podemos saber algo importante sobre a outra pergunta, que é: onde está Deus em tudo isso? Queridos, eu estou convencido de que muitos de nós erramos em responder a essa pergunta precisamente por causa da nossa má teologia. Permitam-me que diga isso de outra forma. Estou convencido de que a boa teologia, o bom ensino da palavra, é a resposta para as questões mais profundas da vida. Não quero dizer também que a boa teologia possa nos dizer tudo o que gostaríamos de saber. Não pode. Mas a boa teologia nos ajuda a entender quem é Deus, quem somos e como Deus opera no mundo, nos dando uma estrutura para responder aos momentos mais sombrios da vida.
Há muito mais acontecendo no universo do que jamais sonhamos ser possível. Nós tomamos conhecimento das coisas que nos chegam através da internet, da televisão, do rádio, do jornal impresso. Mas em todo o mundo, tragédias estão acontecendo e que nem sempre chegam até nós. E por mais que pensemos em entender, há muito mais que não entendemos, porque a nossa visão do mundo e das coisas é muito limitada, mesmo com todo o avanço tecnológico da informação. Com isso em mente, como Deus realiza os seus próprios desígnios para nós? A resposta, queridos, é que às vezes o Senhor usa até mesmo a adversidade, o sofrimento, para mostrar a sua vontade. Quando nós estamos passando pelo Calvário, de sermos, por exemplo, atacados injustamente, quando estamos sendo enganados, quando a nossa reputação está sendo manchada publicamente, quando os nossos amigos nos traem, quando o marido ou uma esposa nos abandona, pode parecer impossível que tais coisas possam realizar algo de bom, porque só vemos dor, sofrimento, tristeza. Mas, apesar do nosso olhar limitado, até mesmo nesses momentos de sofrimento e de dor, coisas boas podem acontecer. E a chave para entendermos isso é saber que o que vemos é muito menos do que o que Deus vê. Há uma palavra que pode descrever como Deus tira o bem do mal dos outros. E essa palavra é interpor-se. Deus se interpõe em meio às circunstâncias da vida, por mais difíceis que elas sejam. Deus se envolve mesmo quando pensamos que nada está acontecendo. E o resultado final, às vezes visto muitos anos depois do problema, promoverá a glória de Deus e também o nosso bem. Ao olharmos para trás, poderemos até mesmo dizer, tinha que acontecer assim. Em toda a Bíblia, não há melhor exemplo desse princípio do que a história de José no livro de Gênesis, no capítulo 45, que é a passagem que nós vamos estar meditando nessa noite. Mas antes desse capítulo, José, ele tem um sonho de que um dia ele será exaltado acima de seus irmãos e até mesmo acima dos seus pais. E naturalmente os seus irmãos não se emocionam ao ouvir essa notícia, pelo contrário, eles logo fazem com que aquele sentimento de inveja, ciúme e malícia venha a arder no seu coração contra José. Naturalmente, essa situação vai fazer com que os seus irmãos passem a buscar um momento para tirar a vida de José. Mas enquanto José está debaixo da vista do seu pai Jacó, os seus irmãos se seguram, até que um dia, José então é levado a ir atrás dos seus irmãos, e aqueles homens veem aquela oportunidade de tirarem a vida de José, o lançam num poço, mas a palavra de Deus diz que ele foi vendido como escravo para uma caravana de comerciantes midianitas. Deus interpõe-se no momento em que aquela vida poderia ser tirada, e há um outro destino dado a José. Aqueles homens então voltam para casa, dizem a seu pai Jacó que José está morto, e esquecem tudo sobre ele. Tem a sua vida normal, como se José nunca tivesse existido. José, por sua vez, é comprado por Potifar. Todos conhecemos a história. Potifar era chefe da segurança de Faraó. E Potifar coloca José como mordomo na sua casa. Porém, mesmo com todo o destaque de José, ele então se torna vítima da tentativa de assédio da mulher de Potifar, que o acusa falsamente de estupro. Depois de ser jogado na cadeia, ele encontra o copeiro e o padeiro de Faraó, e prevê corretamente que um iria morrer e que o outro seria liberto. Mas o copeiro, que seria liberto e reconduzido ao seu cargo, esquece de José. Somente muito tempo depois, diante do sonho de Faraó, não interpretado por nenhum mago no Egito, é que o copeiro se lembra do que havia acontecido na prisão e revela a Faraó. José então é trazido à presença de Faraó,
E ali ele expõe o seu sonho e José o interpreta. Naquele momento, José se torna o número 2 no Egito. Ele passa a ser o grande governador, o grande administrador que tem sobre si todo o poder abaixo de Faraó. Vem então a terrível fome atingindo todo o Oriente Médio. E Jacó então envia os seus filhos até o Egito, porque era o único lugar aonde existia mantimento para a sobrevivência da família. Naquele momento então, José reconhece os seus irmãos e segue uma série de testes para que José pudesse determinar a sinceridade dos seus irmãos. Até que chega o momento em que José se revela aos seus irmãos. Por isso eu quero convidá-lo então a acompanhar Gênesis capítulo 45, versos 1 a 8. Mesmo assentado, você pode acompanhar a palavra de Deus. Diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vós. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua preciosa e magnífica palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, nos ajudar, nos orientar, nos ensinar sobre aquilo, Senhor, que Tu queres trazer ao conhecimento da Tua igreja, do Teu povo. Aplica aos seus corações, Senhor Deus, as Tuas verdades, como Tu tens aplicado ao meu. Em nome de Jesus, ajuda cada um, ó Pai, a sair daqui fortalecido, superando a murmuração, superando a adversidade, superando, Senhor Deus, tudo aquilo que esteja trazendo rancor, mágoa, culpa, tristeza às suas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, abençoa, não permitas que a amargura, Senhor Deus, venha a dominar os corações, mas que possamos depositar aos pés da cruz toda dor, todo ressentimento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, se há alguém que tinha direito de ser amargo, era José. É interessante porque a primeira coisa que José faz quando está na presença dos seus irmãos é mandar que os egípcios saíssem. E é nesse momento que ele revela a sua identidade. Aqueles homens, ao verem José, ficam apavorados, porque eles estavam se lembrando que haviam vendido José no passado, já 22 anos desde o acontecido. Agora, José os tem ao seu alcance. Ele pode matá-los, e isso seria feito sem nenhum problema, ou até mesmo torturá-los, ou prendê-los. Qualquer outra coisa, José tinha poder para fazer. A tentação da retaliação, da vingança, deve ter sido grande. Mas preste atenção que na fala de José, nos versículos 3 a 8, nós aprendemos alguns princípios para superar a amargura, para não ficarmos reféns da amargura e deixá-la que ela nos corroa, que ela nos destrua, apesar de nos sentirmos vitimizados diante de um problema, diante de um conflito. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, queridos, é que Deus permite que os homens revelem o que está em seus corações. A verdade central dessa passagem está no versículo 8. José diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o
próprio Deus. José não está tirando a responsabilidade dos seus irmãos de o terem vendido. José não está fazendo vista grossa a todo o sofrimento que ele teve, causado pelos seus irmãos. Mas ele sabe que há um ato maior, um ato soberano de Deus em tudo isso. Alguém poderia dizer assim: ah, pastor, será que José está louco? Ou será que ele é realmente um homem de fé? É como se José dissesse para eles: olha, eu sei o que vocês fizeram, eu não esqueci a sua traição, mas não é esse o problema. Vocês fizeram isso porque queriam me machucar, mas Deus permitiu que isso acontecesse para que eu acabasse governador no Egito, e no momento exato pudesse guardar suas vidas da morte, salvar o remanescente. A visão de José, a visão de Deus que José tinha, queridos, era tão grande que ofuscava o pecado de seus irmãos. Quantas vezes, amados, nós não agimos totalmente o oposto de José? Nós permitimos que o pecado ofusque a nossa visão de Deus, aquilo que temos aprendido acerca do Senhor. E quando a dor nos machuca, quer seja ela num relacionamento conjugal, num relacionamento de trabalho, na escola, entre os irmãos, o que vale mesmo é o nosso sentimento, o nosso desejo de vingança, dente por dente, olho por olho. Mas aqui José mostra totalmente o oposto. E temos que responder duas perguntas para entender por que Deus permite que os homens revelem o que está em seus corações. A primeira pergunta: o que José quis dizer quando falou a seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus? Afinal, se não fosse a traição dos seus irmãos, José nunca teria saído. José estaria lá com seu pai, cuidando daquilo que ele gostava de fazer, que era olhar as peripécias dos seus irmãos e levar ao conhecimento do seu pai. Segunda pergunta: como um Deus santo realiza o seu plano para nós através de pessoas más? Lembrando, queridos, que Deus não é o autor do mal, nem tampouco nos tenta a fazer o mal, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. O que os irmãos de José fizeram com ele foi inquestionavelmente mal. Eles foram motivados inteiramente pela inveja e pela malícia. Eles não suportavam a ideia de que José, seu irmão mais novo, pudesse vir a dominá-los. Deus simplesmente lhes deu a chance de revelar naquele momento a sua inveja, a inveja que estava já no seu coração. Eles apenas revelaram aquilo que eram, invejosos. Lembre-se, Deus não faz com que os pecadores pequem, mas o que eles fazem se encaixa no plano final de Deus. O Senhor permite que os homens revelem o que está em seus corações. Não é Deus que os leva a pecar, é a própria inclinação do homem ao pecado. Quando os irmãos de José estavam reunindo os rebanhos, e ele vai ao seu encontro, a sua inveja latente veio à tona. No início, eles apenas pensavam deixá-lo morrer naquela cisterna seca, naquele poço. Mas aí Deus interveio, e aí os comerciantes midianitas apareceram, de repente. E à medida que a história se desenrola, outros entram em cena. Potifar, a sua esposa, o padeiro, o copeiro e até mesmo o faraó. Mas todos agiram de acordo com as suas próprias inclinações, por isso cada um deles é responsável pelos seus atos. Você e eu somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, pelas escolhas que nós fazemos. Nós não podemos imputar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. São decisões que nós tomamos. Deus não fez a inveja existir nos irmãos de José. Deus não fez a cobiça existir na mulher de Potifar. Deus simplesmente lhes deu a chance de agir de acordo com as suas más intenções. E ao fazê-lo, permitiu-lhes revelar o mal que estava nos seus corações. Não é isto que Jesus quis dizer quando falou a Pilatos, em João capítulo 19, verso 11? Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dado de cima. Há um segundo princípio, queridos. Deus permite que Satanás encoraje
os homens de mal. Satanás é como um leão, rugindo, que ronda o mundo, procurando aqueles que pode destruir, conforme 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Mas, embora Satanás possua grande poder, ele não pode fazer nada sem a permissão expressa de Deus. Em Jó, capítulo 1, é Deus quem diz ao diabo para reparar, observar seu servo Jó. E Satanás não pode afligir Jó além dos limites estabelecidos por Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. O diabo, ele é poderoso, mas não é onipotente. Ele tem grande conhecimento, mas não é onisciente. Algumas horas antes de ser traído, Jesus disse a Pedro que Satanás havia pedido permissão para peneirá-lo como trigo, significando que Satanás não poderia tentá-lo para o mal sem a permissão de Deus. Satanás, queridos, opera dentro dos limites impostos por Deus, e isso, por um lado, é um conforto, e por outro é um aviso. É um conforto saber que nossas tentações não acontecem por acaso, mas são permitidas pelo Pai Celestial, e Ele faz isso não para nos destruir, mas para que possamos crescer, progredir. Segundo, é um aviso, porque Deus ainda nos responsabiliza pela forma como respondemos. Ninguém jamais será capaz de escapar do julgamento dizendo: o diabo me fez fazer isso. Não, o diabo pode ter tentado você, mas foi você que pecou sozinho. Você não pode colocar na responsabilidade do diabo a sua falha. O seu pecado foi uma decisão sua, foi uma decisão minha. Terceiro princípio, Deus retira a sua graça restritiva. Restringir, limitar a graça, significa simplesmente que Deus não deixa as coisas ficarem tão ruins quanto poderiam ser. Deus estabelece limites, mas quando Deus tira a mão da graça, as coisas desmoronam rapidamente. Lá em Romanos capítulo 1 nos diz que Deus exerce juízo sobre a humanidade incrédula, entregando homens e mulheres à sua própria devassidão, aos seus próprios pecados. Às vezes, queridos, o julgamento de Deus é mais severo sobre os pecadores. Isso quer dizer que o Senhor não quer destruí-los, mas o Senhor deseja que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Se você quer destruir a sua própria família, vá em frente. Se você quer destruir a sua vida, vá em frente. O que Deus está te dizendo: olha, eu não vou te parar. Você me rejeitou, então agora você vai responder pela sua decisão. Se você quer mergulhar no penhasco, vai em frente, e você descobrirá quão afiadas são as rochas no fundo do penhasco, do desfiladeiro. É uma decisão pessoal. É como, por exemplo, o homem que trai a esposa, o jovem que tem relações com a namorada, é como aquele que solta propina para se beneficiar de algo. Queridos, é uma decisão pessoal. Se os homens desprezam a misericórdia de Deus, eles não ficam com nada além do seu julgamento. O Senhor cega os olhos daqueles que escolhem não ver, e endurece o coração daqueles que preferem seguir o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Quarto princípio, Deus usa até mesmo as más ações dos malfeitores para realizar os seus propósitos. Às vezes o Senhor usa as más ações dos malfeitores para promover seus próprios planos no mundo. Quando Cristo nasceu, Deus, o Pai, usou a paranoia de Herodes, o Grande, para guiar os magos até Belém. Mais tarde, Deus usou a matança dos inocentes por Herodes para levar Maria, José e o menino Jesus ao Egito, a fim de que se cumprisse a escritura que diz: do Egito chamei meu filho. Vemos isso ainda mais claro nos eventos em torno da morte de Cristo. Quem matou Jesus? Nesses 2000 anos, muito tem se debatido acerca da autoria da morte de Jesus. Alguém poderia dizer assim: foram os judeus que mataram. De certa forma, sim, foram os judeus.
Outros diriam, foram os líderes, os sacerdotes, os fariseus, os escribas que o sentenciaram à morte. De certa forma também, claramente, aqueles homens, aquelas autoridades religiosas, queriam Jesus morto e conspiraram para que isso acontecesse. Outros diriam, foram os romanos, eles tinham o poder da vida e da morte naqueles dias, eles dominavam todo o mundo conhecido, eles eram os únicos com o poder legal de matar alguém. Sim, os romanos também eram, ou tinham sua parcela de culpa. Outros poderiam dizer, foram os centuriões que machucaram, humilharam Jesus. É verdade. Aqueles homens maus fizeram tudo isso. Outros poderiam dizer, todos nós participamos de alguma forma da morte de Jesus. Os nossos pecados o colocaram naquela cruz. Há muita culpa por aí, queridos, acerca da morte de Jesus. Mas será que alguém poderia questionar se Deus também seria culpado da morte de Jesus? Embora não possa ser culpado diretamente da morte de Cristo, a morte de Jesus fazia parte do plano do Pai desde o início. Jesus foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Como reconciliar então o plano de Deus com a culpa humana na morte de Cristo? Eis a resposta de Pedro ao pregar em Jerusalém, no livro de Atos, alguns dos mesmos homens que participaram da morte do Senhor. Pedro disse lá em Atos 2:23, este Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. É interessante porque o apóstolo Pedro, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e a presciência de Deus. Mas ele não tira a culpa dos homens, dizendo, vós o mataste. A morte de Jesus não foi um plano B de Deus, como se tivesse acontecido, porque os acontecimentos subitamente saíram do controle. Não estava no pensamento de Deus que o filho fosse morto. Talvez, quando o povo visse os milagres de Jesus, quando o povo ouvisse os ensinamentos de Cristo, quando o povo visse os sinais operados pelo Messias, poderiam dizer, sim, ele é o Filho de Deus, e se converterem. Mas aí não se converteram. Aí então Deus apelou para o plano B, a morte de Jesus. Não, queridos, não existe um plano A, um plano B, um plano C diante de Deus, só existe a vontade absoluta do Senhor. A sua morte ocorreu nas mãos de homens sem lei. Esses homens são culpados diante do Senhor, mas Deus usou as ações perversas de homens ímpios ao crucificar o Filho de Deus para trazer salvação ao mundo. A maldade, a corrupção, o pecado daqueles homens redundou na sua e na minha salvação através da morte de Cristo. Aquilo que foi motivo de tristeza ao coração do Pai de ver o seu Filho na cruz, redundou em alegria para cada um de nós. Quinto princípio, nossos problemas não acontecem por acaso. Quando nos concentramos em situações desconfortáveis, acabamos em desespero, raiva e amargura. É preciso, queridos, entender que nossos inimigos, que muitas vezes são nossos amigos mais próximos, são, na verdade, instrumentos nas mãos de Deus. Eles são a vara de Deus para nos corrigir e nos moldar à imagem de Deus, de Jesus. Às vezes nós estamos sofrendo, e aí a gente diz assim, meu Deus do céu, eu não esperava que isso acontecesse dessa pessoa. Talvez uma pessoa de fora, estranha, mas logo essa pessoa, que eu tanto estimo, que eu tanta confiança tinha nela. Mas, queridos, quantas vezes Deus não está usando exatamente essa pessoa para te corrigir, para te moldar, para te fazer mais parecido com Jesus? Nossos inimigos muitas vezes querem nos prejudicar, isso é uma verdade, querem nos arrastar para baixo, nos machucar profundamente, nos desencorajar
para que desistamos. E o Senhor permite que nossos inimigos nos insultem, nos atormentem, mas os seus propósitos, os propósitos de Deus são mais altos, melhores e mais nobres. Ele permite que até mesmo nossos inimigos nos humilhem, quebrem o nosso orgulho e nos façam, ao final, clamar pela misericórdia do Senhor. O que nossos inimigos pretendem e o que Deus pretende são duas coisas diferentes. Enquanto os nossos inimigos querem a nossa destruição, Deus quer a nossa edificação. E Ele vai usar até mesmo os nossos inimigos para atingir esse alvo. Nunca se esqueça disso. Ao final daquele sofrimento, daquela dor, daquela tristeza, nós seremos melhorados, a nossa fé será mais forte, a nossa confiança nas coisas deste mundo será diminuída, e a nossa confiança no Senhor será aumentada. O Senhor será a nossa parte. Quando tempos difíceis chegarem, devemos dizer, é o Senhor, que Ele faça o que lhe parece melhor. Depois que Jó perdeu praticamente tudo, Jó declarou, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes, quando perdemos algo, oh Senhor, tinha que ser eu, por que não foi o presbítero, por que não foi o diácono? Tinha que ser logo comigo. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, isso é verdade para todos, uma vez que podemos ver a mão de Deus em nossas provações. Eu não sei quais as lutas que você está vivendo, mas olhe a mão de Deus em tudo isso. Sexto princípio, podemos ver o bem onde os outros só podem ver o mal. Eu não estou falando aqui da síndrome de Poliana, não é nada disso. Mais do que qualquer outra coisa, este era o segredo da vida de José. Ele via Deus em toda parte. Ele tinha um senso tão profundo da presença de Deus que entendeu que cada evento em sua vida deve de alguma forma ser atribuído à mão de Deus trabalhando nos bastidores. Ele estava na prisão e estava sofrendo, mas ele podia ver Deus cuidando, Deus guardando. Quando outros pereciam, ele permanecia com vida. Mesmo diante de todo o sofrimento, Deus estava renovando as suas forças. Assim ele poderia dizer aos seus irmãos, anos depois, não foram vocês que me mandaram para cá, não foram vocês que me venderam aos midianitas, não foram vocês que me fizeram escravos do Egito, não foram vocês que roubaram anos da minha juventude no presídio. Não, foi o próprio Deus. O mesmo vale para a sedução pela esposa de Potifar, a falsa acusação de assédio e os anos que ele passou na prisão, tudo isso relacionado aos propósitos de Deus para a sua vida. Devemos entender, queridos, que José quer dizer mais do que simplesmente Deus estava lá. É certo que Deus estava com José, mas em tudo isso, José, ele tem algo muito maior a nos ensinar. José está dizendo, Deus estava encarregado de todo o processo. Não é como se os irmãos o vendessem como escravo e depois Deus interviesse para trazer um bom resultado. Não é simplesmente isso. As suas palavras exigem algo mais do que isso. José está dizendo que tudo aconteceu, tanto bem quanto mal, fazia parte do plano final de Deus para a sua vida. Ele foi enviado ao Egito, queridos, não apenas para salvar a sua vida, mas para salvar a vida de toda a sua família, até mesmo dos seus irmãos que o haviam rejeitado, que haviam intentado a sua morte, que o haviam traído. Esse foi o plano de Deus desde o início, e só esse fato explica o que aconteceu com ele. Essa visão, José tinha de Deus. É preciso muita fé em Deus para crer em algo assim. E isso só poderia ser dito no final da provação. Olhando para trás e vendo que mesmo os piores momentos estavam levando a algo melhor. Talvez você possa, hoje, olhar situações difíceis que você enfrentou no passado. Perdas de entes queridos. Dificuldades financeiras. Problemas em diversas áreas. E você vê
que apesar de todas as lutas que você enfrentou, Deus esteve com você, Deus esteve trabalhando na tua vida, te forjando, te mudando para ser uma pessoa melhor hoje. E aí se você diz assim, pastor, mas eu não estou melhor do que eu tive antes. Então meu irmão, minha irmã, busque a presença de Deus, peça a misericórdia do Senhor, porque se diante da provação, da luta, não houve mudança na sua vida, o que é que há de se esperar de você? Sétimo e último princípio, temos uma razão para perdoar aqueles que nos magoaram. É claro que às vezes, queridos, esses momentos muito melhores nunca chegam. Às vezes você pode olhar para o seu momento e dizer, meu Deus do céu, quando é que o dia vai chegar? Eu só estou vivendo noite de choro. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite toda e a alegria vem pela manhã, mas que manhã difícil de raiar. É noite, a noite é extensa. É só choro, só dor. Queridos, nem toda história tem um final feliz segundo o padrão humano. Nem sempre a gata borralheira dos contos de fada vai casar com um príncipe encantado. Nem sempre aquela enfermidade vai ser repreendida e a saúde vai ser restaurada. Nem sempre aquele emprego dos sonhos vai ser alcançado. Às vezes não há reconciliação e às vezes os maus tratos continuam inabaláveis, mas se nós cremos na soberania de Deus, nós temos uma razão para perdoar aqueles que nos magoaram profundamente. Não digo que devemos esquecer o que nos fizeram, não podemos esquecer porque as lembranças estão conosco para sempre. Quem já foi alvo de traição sabe que a dor continua ali, as lembranças. Quem sofreu por um problema qualquer sabe que as lembranças estão na mente, mas podemos perdoar mesmo quando não podemos esquecer. Perdoar significa escolher não lembrar, é uma decisão, não é o tempo que vai fazer isso. Parece aquela coisa de namoro, né? Vamos dar um tempo. Não existe isso. O tempo remove toda a tristeza, isso é balela. É uma decisão que precisamos tomar. Perdoar significa limpar o registro para que não nos apeguemos mais às mágoas do passado. Isso só é possível quando vemos nossos inimigos como agentes do Senhor enviados por Ele, ou autorizados por Ele a vir, por razões que talvez nunca entendamos completamente. Se isso parece impossível de fazer, lembre-se das palavras de Jesus pendurado na cruz, lá em Lucas capítulo 23, 24. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós já não temos ouvido Jesus dizer isso para nós, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, e Jesus está nos dizer, Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. A vida, queridos, é como um quebra-cabeça gigante, e somos crianças tentando montar o quebra-cabeça com apenas um punhado de peças, e alguém pegou a caixa que tem a foto na capa. Então ficamos tentando encaixar nosso pequeno punhado de peças, tentando descobrir o quadro geral ao mesmo tempo. Não é à toa que lutamos para descobrir o que é a vida. Com o passar dos anos, pegamos mais peças e o quebra-cabeça vai sendo encaixado. Mas, queridos, somente Deus tem a visão do todo, somente Deus contempla não apenas o passado, o nosso presente, mas o nosso futuro. E as peças que talvez você diga que hoje estão lhe faltando no seu quebra-cabeça, estão preparados por Deus para a sua vida, porque como diz lá em Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas para o bem, para o nosso bem, daqueles que o amam segundo o seu propósito. Como viver num mundo onde a tragédia nunca está longe? A resposta é simples, mas não é fácil de colocar em prática. Devemos viver pela fé. Escolhemos acreditar que Deus está agindo em tudo que nos acontece. Escolhemos acreditar nisso mesmo quando nada vemos fazendo sentido ao nosso redor. A fé, queridos, se fortalece quando se baseia na palavra de Deus. É por isso que
A nossa fé precisa estar ancorada nas Escrituras Sagradas, ela não está ancorada na tradição da igreja, ela não está ancorada na vida de santos, a nossa fé está baseada na palavra do Senhor. É por isso que a história de José é tão importante. O mundo diz assim: ver é crer. Se eu ver, eu vou acreditar. Um dos apóstolos agia desse jeito, Tomé. Mas esse princípio é invertido no plano espiritual. Deus diz: crer é ver. Veremos a mão de Deus quando crermos que ela está realmente lá. Para aqueles que não conhecem a Cristo, coisas ruins acontecem sem um propósito final. Não é assim para nós que conhecemos a Cristo. Enquanto o cristão navega por um oceano tempestuoso, ele o faz sabendo quem está pilotando essa nau. Quem está na condução da minha, da sua vida, é o Senhor Jesus. E por mais caudalosas que sejam as ondas, por mais fortes que sejam os ventos, Ele é aquele que diz: aquiete-se mar, acalme-se vento, e podemos ter uma jornada tranquila. É Ele que está no controle. Por isso, quando a amargura bater ao seu coração, lembre-se que é Ele que pode te conduzir à vitória. A vitória está no Senhor. Embora você não saiba o que acontecerá num curto prazo, Ele está certo que a longo prazo, o seu plano, o plano de Deus para a sua vida, será executado plenamente. Portanto, esteja satisfeito e em plena paz com o Senhor. Apesar de você desconhecer o seu amanhã, apesar de você não saber quantos minutos de vida ainda tem pela frente, mas viva o hoje, para a glória de Deus, sabendo que mesmo que você precise enfrentar a morte em instantes, você fechará os seus olhos nesse mundo, mas os abrirá na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo testemunho do teu filho, do teu servo José. Obrigado, meu Deus, porque diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações, ele pôde olhar com fé para ti, contemplar, Senhor Deus, a tua ajuda, a tua fortaleza, o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, para que nós possamos também seguir por esse mesmo caminho, testemunhando, Senhor, que podemos superar a amargura, seja ela em que área for na nossa vida. Em nome de Jesus nós te oramos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Queridos,